Vamos girar o assunto aqui no 3 em 1, porque pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira apontou que em São Paulo a rejeição ao presidente Jair Bolsonaro chega a 50%. Já a aprovação oscilou para baixo de 25% para 23%, com avaliação regular estável. Bolsonaro é mais bem avaliado entre os mais velhos e tem maior rejeição entre os mais jovens na capital paulista. Ainda de acordo com o levantamento, no Rio de Janeiro, a rejeição ao mandatário seguiu estável em 42%, enquanto a aprovação caiu de 34% para 28%. As pesquisas foram feitas nos dias 9 e 10 deste mês, com margem de erro de 3 pontos para mais ou menos. Houve levantamento também em Belo Horizonte e Recife, que registraram estabilidade na avaliação do presidente ante a rodada anterior, nos dias 3 e 4 passados. Vale destacar que nas capitais citadas, o presidente apoia candidatos às respectivas prefeituras. Thaís Oyama, você começa essa. Paulo, então, em suma, a aprovação caiu e a rejeição subiu, não é isso? Eu queria dizer que nas redes sociais está acontecendo a mesma coisa nos últimos dias. Lá nessas principais plataformas de rede social, né, a aprovação do presidente caiu e as críticas ao presidente, elas atingiram níveis parecidos com a grande crise do governo quando da saída do ex-ministro Sérgio Moro. Então, naquela ocasião, foi abril deste ano, né? A P-Exata, que é uma agência de consultoria digital, identificou que havia nas redes sociais 66% de menções negativas ao presidente. Foi quando não só o ex-ministro Moro saiu do governo, como fez aquelas acusações que foram resultar no inquérito que ainda está correndo lá no STF, né? E nesses últimos dias, depois daquela sucessão de declarações bizarras ou, enfim, chamemos como quiser, desastradas, infelizes, do presidente, essas menções negativas nas redes sociais chegaram a 62%. Então, muito parecido com o índice quando da saída do Sérgio Moro, né? Você disse que a pesquisa Datafolha foi feita no dia 9 e 10, portanto, segunda e terça-feira. E, portanto, a pesquisa de campo pegou a declaração que, segundo essa agência de consultoria digital, foi a que mais causou prejuízos para a imagem do presidente. Ele fez várias declarações, né? Falou da história da guerra contra os Estados Unidos, falou do Maricas, mas, segundo esse monitoramento, não foi nenhuma dessas duas declarações que atingiu mais fortemente o presidente. A declaração que mais manchou a reputação dele foi aquela em que ele canta aquela suposta vitória sobre o governador de São Paulo, João Dória, quando ele fala até em terceira pessoa, né? Bolsonaro ganhou mais uma. Pegou mal porque ele estava se referindo àquela suspensão dos testes da vacina Coronavac e considerou isso uma vitória dele e uma derrota do João Dória. Então isso pegou mal porque escancarou o caráter eleitoreiro da discussão, né? E, ao mesmo tempo, esvaziou o discurso dos apoiadores dele, que estavam dizendo que quem estava politizando a vacina era o Dória. Aí, quando o Bolsonaro escreve isso nas redes sociais, ele tira o discurso de defesa da boca dos apoiadores. Então, essa declaração, e não a da guerra e nem o dos Maricas, foi a declaração que mais atingiu o presidente. Então, só voltando, naquela crise de popularidade de abril, quando da saída do Moro, o presidente Bolsonaro sofreu nas redes, apanhou, e demorou 2 meses para que as menções positivas a ele ultrapassassem de novo as menções negativas. Então, por 2 meses, ele ficou tendo mais menções negativas do que positivas. E só depois de 2 meses ele virou o jogo. A avaliação agora é que isso pode demorar mais ainda para passar, ou seja, as menções negativas ao presidente tendem a continuar maiores do que as menções positivas. Isso porque, além das besteiras que ele fala diariamente, tem outras coisas no horizonte. Tem, por exemplo, uma crise econômica brava no horizonte, tem, por exemplo, o fim do auxílio emergencial, que foi o sustentáculo dele junto às classes D e E, e tem também novos escândalos que podem surgir na seara da família dele. Josias. Olha, a deterioração do prestígio do presidente Bolsonaro nos principais centros urbanos, e é preciso levar em conta que a popularidade do presidente ela é diferente, dependendo da localidade. Esses números registrados aí nos principais centros urbanos, pelo Datafolha,
Isso orna com o cenário observado na campanha municipal. Em São Paulo, a rejeição do presidente oscilou 2 pontos aí para cima, bateu em 50%. No Rio, a aprovação dele caiu 6 pontos, estacionou em 28%. Em Belo Horizonte, o índice se manteve estável agora, mas já tinha caído na pesquisa anterior 5 pontos percentuais. Nesse estratégico triângulo das Bermudas aí, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, estão mais próximos da reeleição os prefeitos que lidaram com o coronavírus de costas para a pregação do presidente Bolsonaro, Bruno Covas e Alexandre Calil. Aproxima-se mais do cadafalso o Marcelo Crivella, que deu mais ouvidos ao presidente. Nessas cidades, a pretensão de reeleição dos prefeitos, ela acaba se transformando, em certa medida, num plebiscito sobre a atuação do candidato na pandemia. Os prefeitos de São Paulo e de Belo Horizonte enquadram-se naquilo que o presidente chama de turma do fique em casa. Pesquisas divulgadas pelo Datafolha em outubro revelaram que esse esforço a favor do isolamento social, ele não foi castigado como gostaria ou como imaginava o presidente Bolsonaro que ocorreria. Ao contrário, quase metade do eleitorado de São Paulo aprovou a atuação do Bruno Covas na pandemia, 46%. A grossa maioria dos eleitores de Belo Horizonte avalizou a forma como o prefeito Calil lidou com o coronavírus. Ele teve uma aprovação na gestão dele na pandemia de 70%. E no Rio, a atuação do Crivella foi reprovada por 56% do eleitorado. Há 3 dias da eleição, o Covas disparou na frente das pesquisas em São Paulo, o Calil se encaminha para uma vitória no primeiro turno ainda, se as pesquisas estiverem corretas, lá na capital mineira, e o Crivella não sabe se vai conseguir ou não passar para o segundo round. Nos últimos dias, o presidente Bolsonaro voltou a recomendar aos eleitores que evitassem o voto nessa turma que ele chama de turma do fique em casa. Ele tem feito isso, inclusive, nas lives, que faz lives eleitorais desde o Palácio da Alvorada. E essas pesquisas estão indicando que o bumbo do presidente pode estar destoando da realidade nessas praças. Então, é uma realidade. Agora nós vamos ter a oportunidade de verificar no final de semana em que grau essas pesquisas estão certas ou erradas, mas se elas estiverem certas, o presidente talvez precise ajustar ali o seu bumbo, que talvez esteja batendo num tom distante do que os brasileiros desejam, pelo menos os brasileiros dessas cidades. Paulo. Eu não entendi se é para o presidente ajustar a política dele de acordo com o que é popular ou impopular. Não é essa crítica que é feita ao presidente, justamente que as ações dele são eleitoreiras? Ficou confuso para mim. Eu vou concordar parcialmente com a Thaís, quando ela, a respeito das declarações desastradas do presidente, especialmente essa a respeito do João Dória, da grande vitória, com o triste caso do falecimento e a paralisação do corona, da vacina, né, da vacina do Dória, né, como ele está chamando. Mas essa não vai ser nem a primeira, nem a última vez que o presidente Bolsonaro vai dar uma bola fora. Sobre a pesquisa, tem que ver o quanto que isso é intenso, né? O quanto que essas declarações alteram a intensidade do apoio ou rejeição ao presidente. Isso é uma das coisas que não fica claro para mim e fica muito difícil você levantar isso através do estudo de consultoria. Agora, o que não é nem um pouco, o que é bastante claro para mim é o seguinte, desculpa, mas pesquisa do Datafolha não vale mais nada para ninguém, gente, há muito tempo. Não vale para um lado e não vale para o outro. Vocês me desculpam, assim, mas eu vou ler aqui um pedaço de uma notícia do UOL de 28/9/2018. Datafolha. Bolsonaro perde em todos os cenários no segundo turno. Ciro vence Haddad. O candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, ficou atrás em todas as simulações de segundo turno feitas pelo Datafolha em pesquisa divulgada nessa sexta-feira. Estou lendo uma notícia de 2018, ou seja, em 2018 o Datafolha previa que o presidente Bolsonaro perderia no segundo turno para todos os candidatos. Esse é o instituto que a gente está tomando como pauta aqui para a gente conversar. Não dá, gente. O Grupo Folha não tem mais credibilidade nenhuma. E eu não quero, para deixar claro aqui, eu não quero com esse comentário causar nenhum desconforto a Thaís e ao Josias, que eu entendo que trabalham no Grupo Folha e tal. Não me refiro ao trabalho de vocês. Me refiro à linha editorial do jornal e do grupo.
Não tem credibilidade nenhuma. A popularidade do presidente pode ter caído? Pode ter caído, pode não ter caído também. Seja qual for o cenário, eu só tenho confiança em uma coisa. Qualquer popularidade que o Datafolha projete, a popularidade do Bolsonaro é muito maior. Então, não sei, 40% de popularidade no Datafolha, isso dá quanto no mundo real? É sempre essa dúvida que fica. Agora, a popularidade do presidente vai oscilar para cima, vai oscilar para baixo. Isso é normal, né? Tem momentos onde ele é mais feliz, tem momentos que ele é mais infeliz. Faz parte a gente acompanhar. Eu só acho que essa ferramenta para a gente acompanhar vale nada, vale zero. Thaís Oyama pedindo, em seguida o Josias. Eu só queria fazer um breve comentário que os institutos de pesquisa erram, sim, erram feio, mas, em geral, eles erram por questões metodológicas e por incompetência, mas não por má fé. Por exemplo, como é o caso de certos blogs do tipo Terça Livre. Esses eu não leio e esses eu não confio e esses realmente eu acho que não tem nada a dizer. Josias? Também eu acho que institutos erram, né? São feitos ali por gente que conduz, pode errar. Agora, é preciso considerar, o próprio Paulo falou, o presidente num momento é mais feliz, no outro momento ele não é tão feliz nas declarações. Uma campanha é assim, uma campanha pode ter uma determinada tendência num instante, então depende de ver quando é que data foi feita a pesquisa e tal, e a campanha serve para isso, para que os candidatos se exponham e os fatos ocorrem. O presidente, por exemplo, sofreu um atentado odioso durante a campanha de 2018, esfaquearam o presidente foi hospitalizado, teve que passar por uma cirurgia. Isso, evidentemente, tem reflexos na campanha. Então, eu digo isso para dizer, para realçar que uma pesquisa pode dar um resultado num momento e outro no outro. É preciso ver como essa pesquisa evoluiu, se ela refletiu o que sucedia naqueles momentos e como é que foi no final. Agora, que erram, institutos erram. Agora, dizer que uma pesquisa, porque deu resultado tal, aquele instituto não vale nada, é preciso ver como é que se comportou a pesquisa. Nesse momento, por exemplo, os dois principais institutos do Brasil, o Ibope e o Datafolha, estão registrando tendências análogas nessas capitais onde as pesquisas estão sendo realizadas. Agora, alguém pode dizer, eu não acredito em nada disso, e tem o direito de não acreditar. Agora, também não dá para desacreditar, olha aqui o que foi publicado, isso aqui está tudo errado, esse instituto não vale nada. É preciso analisar o desenrolar da campanha e como a pesquisa se movimentou de acordo com a movimentação que houve na própria campanha. Paulo. Olha, é engraçado, né? Porque os institutos, eles erram por erros ou por incompetência, mas só erram para a esquerda. É uma coincidência fenomenal. Se eu não já tivesse trabalhado com pesquisa de opinião na vida, eu até acreditaria, Thaís. De novo, Datafolha, valor de face zero. Não vale absolutamente nada, e eu acho que isso é uma opinião, inclusive, dos brasileiros. Não conheço ninguém que leve a sério uma pesquisa do Datafolha. E dos outros institutos são muito parecidos, tá? Tem poucos institutos que acertam. No mais, eu tenho certeza que o pessoal do Terça Livre agradeceu a Thaís a propaganda gratuita aqui na rádio, mas eu adianto que o Terça Livre não faz pesquisa de opinião. Então eu vou fazer mais propaganda para o Terça Livre ainda, porque eu quero lembrar que a diferença, Paulo, entre uma empresa jornalística séria e que pode errar, como já errou, e daí eu vou querer te lembrar, talvez você não acompanhe com assiduidade, mas os erros são muito democráticos, eles já aconteceram tanto para a esquerda quanto para a direita, ao contrário do que você falou. E quanto ao Terça Livre, a diferença entre... Posso terminar? A diferença entre um site jornalístico, uma empresa jornalística que responde, inclusive judicialmente, para um site da categoria do Terça Livre, por exemplo, a seguinte: a Folha de São Paulo nunca vai sair por aí dizendo que o governo Bolsonaro está sendo espionado e que, então, o diretor do site tem que sair correndo do país porque está correndo risco de vida ou de morte. E daí, nesse ramo da espionagem, ele mistura assim, um advogado petista com o ministro do Supremo Federal e o embaixada da China, e bota tudo isso na roda, desaparece e depois nunca mais fala no assunto, como se nada tivesse acontecido. Então, essa é a diferença. Uma empresa jornalística, quando erra, ela é responsabilizada, inclusive judicialmente. Um repórter, quando erra, ele é responsabilizado, inclusive judicialmente. Um site da categoria do Terça Livre fala o que ele bem quiser, ninguém liga, e depois ele não se desmente e também dá tudo na mesma, porque não tem a menor importância. Eu acho que fica chato eu ficar defendendo o Terça Livre aqui no ar,
Mas eu vou deixar só... Vamos deixar a Folha dar o furo sozinha a partir de agora, né? Porque a Folha não erra, não. Ela só dá furo, né? Só dá o furo.